Tô tremendo. Ai, meu Deus do céu. Coração acelerado. Eu não sei se sou eu que tô querendo muito ver ou se eu tô vendo uma linha. Gente, eu acho que eu tô vendo uma linha bem clarinha. Meu Deus do céu. Gente, eu não ia gravar esse vídeo porque quando estava tentando engravidar, era o tipo de conteúdo que me deixava mais aflita, mais nervosa, mais ansiosa. E chegou um momento que eu pensei que não estava correto, que eu não deveria buscar esse tipo de conteúdo, porque é o que eu sempre falo, que não me faz bem, não me faz falta. E aí eu decidi que eu não ia mais assistir esse tipo de vídeo, porque quem é tentante, né, fica naquela expectativa todos os meses, no final de todos os ciclos, e fica sempre buscando ou imaginando ou sentindo fisicamente sintomas, sensações, sentimentos, pensamentos. E aí quando acontece a menstruação, gera toda uma frustração, gera uma desilusão, gera uma tristeza. Então chegou um momento que eu não quis mais assistir. E também essa palavra tentante, eu nunca quis aceitar essa palavra, porque eu acho que quando você se denomina tentante, você sempre vai tentar. E até conversando com o mozão, nós chegamos a uma conclusão que a palavra futura mamãe seria mais adequada, eu acho que mais reconfortante, sabe? E até porque eu também nunca me vi como tentante, porque eu não fiquei tanto tempo tentando engravidar, mas eu tomei anticoncepcional por 12 anos. Então assim, lá vai a história até o momento que você decide parar de tomar e aquele medo de que não vai dar certo, né? Tem outro fato também sobre vídeos, desse sentido, que eu pensava muito em não assistir, porque tem várias pessoas aqui no YouTube, sem citar nomes, mas tem um canal de uma mulher, gente, sério, tudo, você pode estar grávida, sim, você pode estar grávida, nossa, se for aquilo, você pode estar grávida, tudo, você pode estar grávida, sim, pode ser gravidez, sim, é um sintoma de gravidez. Gente, esse tipo de vídeo, chegou um momento que eu fiquei, sabe, eu falei, gente, não dá mais pra assistir esse tipo de coisa, porque muitos sintomas de pré-menstrual são semelhantes a sintomas de gravidez. E aí teve um momento que eu cheguei e falei assim, não, eu tenho que parar com essa ansiedade, eu tenho que parar de assistir esse tipo de conteúdo, porque caso eu esteja grávida, só vou descobrir depois do atraso. E também, caso eu esteja grávida, meu filho só vai nascer depois de 8, 9 meses. Então assim, não adianta eu ter essa expectativa de 15 dias, de 10 dias, de 5 dias, de 2 dias. Vou esperar o momento certo, vou ter paciência, e no momento certo, se acontecer, eu vou descobrir, no momento certo vai acontecer, e eu não quero mais criar esse tipo de expectativa que causa frustração e tristeza e tudo que eu já falei aqui sem repetir. Por outro lado também, eu recebi bastante perguntas sobre os sintomas, inclusive se você não me segue no Instagram, meu Instagram é privado, que eu gosto de verificar quem é. Então é só me seguir lá no Instagram, @ela12já. Se você for tentante ou futura mamãe, me manda mensagem lá no Instagram, que aí eu posso contar mais detalhes que eu não tô contando aqui no YouTube, tá? Pra não ter muita enrolação, pra gente ir direto no assunto, eu havia pensado que eu estava sem sintomas antes de descobrir a menstruação. Pensei antes de descobrir a gravidez. E aí depois eu fui analisar bem, e eu percebi que eu tive sintomas sim, e sintomas diferentes daqueles que quando eu pensava que poderia estar grávida, quando eu pensava que será que dessa vez aconteceu, então eu tive sintomas um pouco diferentes. E dois acontecimentos foram os mais marcantes, mas aí depois teve outros que aí eu vou listar pra vocês. Os dois que eu considero mais marcantes e mais importantes foi justamente 2 vezes que eu demorei pra comer. Eu saí, fui fazer uma caminhada, fazer umas compras num lugar não muito distante, até porque a gente tá no período de coronavírus e é bom a gente tá evitando, né?
essas locomoções malucas, mas enfim, eu fui e demorei um pouquinho pra voltar, assim, coisa de 2 horas, e na volta, até preparar comida que não tinha nada pronto, eu estava passando mal. Comecei a tremer, coração acelerado, suando, sensação de calor, sensação de frio, aquela fraqueza, e isso aconteceu por 2 vezes. Mas eu não cheguei a pensar que poderia ser gravidez, porque justamente no mês que eu engravidei, eu fiquei pensando que não ia acontecer, sabe? Eu pensei assim, não, eu não quero me frustrar, eu tinha dado um tempo de atividade física, eu só tava fazendo coisas leves e tal, eu falei, não, eu vou voltar a fazer treinos mais pesados, vou voltar a fazer desafios como outros que já tem aqui no canal, e talvez eu volte a tomar pílula porque tá no período de coronavírus e tudo mais, e já que não aconteceu, então não tá no tempo, então eu vou voltar a evitar. Não tava passando pela minha cabeça, eu realmente tava esperando a menstruação vir pra poder voltar a tomar pílula, enfim, não tava muito definido, mas eu tava nesse momento de decidir isso. Eu comecei a sentir cólicas, e aí eu imaginava que poderiam ser cólicas, que é aquela dor do meio, pra quem não sabe do que eu tô falando, é a dor de ovulação, né? Que é quando você tá no período de ovulação, você sente uma dor pélvica. Então tem pessoas que descrevem de diversas maneiras, mas pode ser uma dor na parte de baixo da barriga, uma dor também íntima, enfim. E aí eu descobri nos últimos meses que eu tinha essa dor de ovulação. Mas aí como ela foi se estendendo, que era uma sensação de ardência, umas pontadinhas e tudo mais, eu imaginei que poderia ser uma cólica pré-menstrual. E também porque a gente pesquisa muito aqui na internet sobre nidação. Nidação todo mundo tem, que é quando o embrião se implanta, enfim. Mas se fala muito que quando tem a nidação pode ocorrer um sangramento, um pequeno sangramento, enfim. E aí o que acontece? Também é uma porcentagem de 35% das mulheres só que tem esse sangramento, e eu não tive esse sangramento. E engraçado que eu cheguei numa das minhas conversas com Deus falar, também quando eu engravidar eu não vou ter nenhuma gotinha de sangue, vai dar tudo certo, Deus, enfim. E não que seja um problema esse sangramento, tá? Uma coisa natural que acontece, mas comigo não aconteceu. Então assim, eu imaginava que quando eu fosse ficar grávida, eu poderia ter esse sangramento e seria um sinal, mas não aconteceu. Inclusive tem algumas mulheres que durante a ovulação tem esse pequeno sangramento. Inclusive comigo já aconteceu uma vez. Eu não quero entrar em muitos detalhes porque eu não sou ginecologista, não sou obstetra, não sou médica, enfim. Pra quem não sabe, eu sou professora, né? E antes que alguém corrija o meu português errado, faz sei lá quantos anos que eu não dou aula e eu não tô muito ligando em ser educadora, tá? Eu tô aqui simplesmente passando a minha experiência, porque bastante gente pediu, bastante futuras mamães querendo saber os sintomas. Eu fiz um monte de anotação aqui maluca que eu vou tentar me entender, tá? Mas o mais importante e o mais básico foi esse que eu tive. E aí, o que aconteceu? Eu tenho um problema na coluna, então eu tenho escoliose, que são os desvios na coluna, eu tenho bico de papagaio, 4 bicos de papagaio, e eu tenho uma hérnia de disco que ela pressiona uma parte que é no finalzinho da coluna, como se fosse aqui no quadril, que chama sacro, que é lá dentro, né, do nosso corpo. E essa dor que eu tenho, que ela me persegue, dói no fundo das costas, e às vezes dá uma sensação de dor no abdômen, que parece que atravessa de trás pra frente, é uma dor que eu já tenho sempre. O que aconteceu é que essa dor ficou um pouco mais intensa e mais sensação de ardência. E eu também tive dor no quadril, que é uma dor que eu não costumo ter. Mas como eu tava nesse momento de pensar assim, Deus, eu já sei que não vai acontecer, eu sinceramente não achei que fosse. Só quando realmente eu fiz o primeiro teste que eu fui percebendo que essas coisas eram realmente sintomas de gravidez. Muitas pessoas falam que tem dor nos seios, que o bico do seio fica escurecido, que fica aumentado, que podem acontecer aquelas pequenas bolinhas, enfim. Não vou falar nomes técnicos, porque eu já disse que eu não sou especialista, tá? Mas comigo não aconteceu isso. Na verdade, só agora que comecei a sentir essa região mais dolorida, não tô conseguindo mais dormir de barriga pra baixo.
mas eu não tive nada disso, não tive aumento nos seios, não tive nada disso, então foi tudo muito natural nesse sentido. Deixa eu procurar aqui as informações pra não falar besteira pra vocês, tá? Por 2 vezes eu tive vontade de comer pipoca, mas não era qualquer pipoca, era a pipoca da minha sogra que mora no outro lado da cidade. Então assim, teve uma vez que eu sonhei comendo a pipoca da minha sogra e eu acordei praticamente chorando porque eu queria muito comer a pipoca dela. Inclusive, eu fui até a casa dela, ela preparou a pipoca pra mim e por conta do coronavírus, quando a gente precisa ir lá, eu não tiro a máscara. Então ela preparou, a gente colocou num saquinho de pão e só quando eu vim pra casa que eu comi, porque eu não quero tirar a máscara lá, né? Enfim. Logo após comer eu tive um ligeiro enjoo, mas foi uma coisa muito passageira. Inclusive, enjoos eu também tive depois do atraso já, né? Não tive antes também, tá? E mesmo assim foram coisas muito sutis e tal. E até agora eu tô tendo enjoo, não matinais, eu tô tendo enjoo mais à noite. Quando eu vou dormir, quando eu deito, eu tenho um pouquinho de enjoo, mas é uma coisa bem sutil, enfim, passa rápido. Eu também tive um desânimo incrível, inclusive eu postei até um vídeo aqui no canal dizendo que eu ia dar um tempo, que eu tava cansada, que eu tava estressada, enfim, engraçadíssimo isso. Eu postei isso falando que ia dar um tempo e tal, então eu tive uma mudança de humor assim engraçado, uma falta de paciência, e tá até registrado aqui no canal quando eu falei que ia dar um tempo e tudo mais. Quando eu postei, acredito que o último vídeo de um vlog, que eu fui fazer exercícios, uma coisa que eu percebi é que numa posição específica a minha barriga ficava levemente saliente, assim, um pouco abaixo do umbigo, que é uma coisa que eu não tenho, então assim, até quando eu fui editar eu achei esquisito e tal, mas aí eu pensei que era um inchaço pré-menstrual e tudo mais, e eu tava com esse inchaço. E pra quem não sabe, é comum no início da gravidez ter um inchaço abdominal, não é que é barriga de neném, é que essa região ela acaba inchando mesmo, e eu tive esse inchaço, inclusive só agora que ele tá melhorando, mas eu tive bastante inchaço abdominal, essas cólicas, uma bagunça intestinal, um dia tem diarreia, no outro dia tem constipação, no outro dia funciona super bem, no outro dia funciona super mal, enfim. Outra coisa que eu tenho muito, que me persegue a vida inteira, é insônia, mas antes do atraso menstrual, eu tive alguns dias que eu cheguei a dormir 12 horas, que eu cheguei a dormir de tarde, dormir mais 2 horas. Então uma coisa que não é normal pra mim, porque eu sempre tive muita insônia. Inclusive tem vídeos aqui no canal também falando das minhas insônias. Muitas pessoas dizem também que tem dor de cabeça e gosto ruim na boca, mas eu não tive nem dor de cabeça e nem gosto ruim na boca. Meu gosto ruim na boca começou também depois de descobrir a gravidez. E eu não tive dor de cabeça antes, se dizer que eu tive 2 episódios de dor de cabeça, mas foi uma coisa assim, um pouco esquisita. Deu uma dor de cabeça, passou, então foi uma coisa muito rápida. Então aconteceu por 2 vezes também, assim, uma semana antes, que poderia também ser sintoma de pré-menstrual. E aí, 2 coisas que eu não vi muita gente falando sobre isso, mas que aconteceu comigo, foi que eu tive 2 episódios também de cãibra abdominal. Eu senti realmente uma cãibra na barriga, então eu achei muito esquisito isso, assim, tava sei lá, sim, fui deitar, cãibra, sabe? E na outra vez eu fui levantar e senti uma cãibra na barriga também. E o curioso é que eu senti como se fosse, depois isso durou umas 2 semanas, como se fosse uma pressão na barriga, uma agonia, uma sensação esquisita, sabe, assim, uma pressão mesmo. Sabe quando você tá com dor no estômago e você coloca uma roupa que pressiona a barriga? Foi justamente essa sensação que eu tive bem na região do umbigo, assim, em volta do umbigo, sabe? E essa sensação durou umas 2 semanas. E aí eu ficava pensando que poderia ser um tipo de cólica, alguma coisa assim, e foi uma coisa um pouco esquisita pra mim, porque eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas eu pensava que poderia ser uma cólica e tudo mais, e foi a coisa que eu mais cheguei a desconfiar que poderia ser gravidez, mas assim, eu pesquisei bastante, eu não vi ninguém falando sobre isso, então eu achei um pouco esquisito essa agonia na barriga, sabe? Mas assim, basicamente foram esses sintomas que eu tive, e como eu disse no começo do vídeo, não era o tipo de conteúdo que eu estava consumindo,
de falar sobre sintomas e tudo mais, porque isso me causava frustração. Eu espero que você que está tentando engravidar, que assista esse vídeo, não fique frustrada e não fique tentando buscar em você os sintomas que eu tive, mas que você veja isso como uma experiência de que pode acontecer isso, de que pode acontecer aquilo, porque se acontecer com você, você pode imaginar, sim, é normal, sim, acontece, sim, pode acontecer, porque principalmente no comecinho, assim que você descobre, se tem uma dor pélvica, você vai pesquisar e você não sabe se é normal, se pode acontecer. E pode acontecer. Se tem uma dor de dente, você não sabe se pode acontecer. Sim, pode acontecer. Comigo aconteceu. Eu tive por uns 2 dias dor de dente. E se vocês forem ver, eu sempre falei 2 isso, 2 aquilo, porque foram coisas rápidas. Foram, assim, bem pontuais. E eu só realmente pensei que poderia ser isso depois que eu descobri. Então, assim, não tentar ficar buscando estou com dor de cabeça, será que estou grávida? Com diarreia, será que estou grávida? Mas não, isso tem que servir como conhecimento para te acalmar, para caso se você realmente esteja grávida, você pensar, sim, é normal ter diarreia, sim, é normal ter dor de dente, sim, é normal ter dor de cabeça. E não ficar buscando isso como sintoma para piorar a sua ansiedade, porque foi o que aconteceu comigo. Então, assim, foi o que eu coloquei na minha cabeça. Se eu estiver grávida, vai demorar 9 meses para o meu filho nascer, 8, 9 meses para o meu filho nascer. Então, não adianta eu ter ansiedade de 10 dias, de 15 dias, de 5 dias. Eu vou esperar o momento certo para realmente ficar ansiosa. E mesmo assim, como eu postei para vocês, depois do teste, depois do positivo, eu tive um momento de ansiedade, foi difícil. Até realmente eu ver aquela linha do teste bem escura e ter a confirmação. Então, assim, eu realmente fazendo esse vídeo para compartilhar essa experiência e também falar sobre isso, que é o ponto mais forte, que é realmente a ansiedade, e dizer que você, futura mamãe, você vai realizar seu sonho no tempo de Deus. Eu sei que é difícil esperar muito tempo, mas no momento que você relaxar, que eu sei que também é difícil ouvir isso, dá até raiva quando alguém fala, mas vai acontecer, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu falei, tá, Deus não tá querendo isso pra mim, então tudo bem, eu aceito, amém, Senhor. Então eu fui focar em outras coisas, eu dei uma desencanada, que foi realmente o que aconteceu. Então isso também acabou me deixando surpresa. Mas assim que atrasou um dia, eu já tinha plena certeza que eu tava grávida, porque no meu caso, que é um ciclo de 35 dias, mas assim, bem regular, eu tinha certeza que nunca tinha atrasado antes, então eu tinha certeza que realmente eu poderia estar grávida. Mas eu esperei realmente o atraso pra focar nisso. Antes eu estava tentando viver minha vida o mais normal possível, e aí eu fui abençoada, claro que com muita oração, mas buscando também entendimento e compreender Deus por esse momento e tudo mais. Bem, gente, eu vou finalizar o vídeo porque tá passando um carro eu acho que é de fruta. Tá mó barulho, eu não sei se o vídeo tá captando, mas também já falei tudo que eu tinha que falar. E dizer que você, futura mamãe, calma, aquieta seu coração, espere em Deus que o momento vai acontecer, tá? E antes de finalizar rapidinho, só vou falar, agradecer minha mãe, que mandou produtinhos pra mim, creme, loção hidratante corporal para gestantes. Já tô usando, mãe, muito obrigada. Vou contar pra vocês que eu comprei um repelente, mas eu não iniciei ainda o uso, porque minha consulta ainda falta umas 2 semanas, minha próxima consulta. E aí eu não esqueci de perguntar do repelente. E aí eu vou perguntar pra vocês se vocês conhecem, se vocês podem me indicar alguma coisa, quem já é mamãe, quem já usou. Eu dei uma pesquisada na internet, eu vi que tem 3 tipos de... Eu ia falar desinfetante, gente. Tem 3 tipos de repelente que é indicado pra grávida. E aí o que eu vi que o importante é que tá escrito icaridina, tem um que acho que é DIP, DEPP, uma coisa assim, DEP, e um número esquisito lá. Eu vou colocar as informações, mas eu não quero ser muito técnica porque já disse 1000 vezes que eu não sou especialista de nada. Mas enfim, comprei esse daqui de 100 ml, custou R$29,89, achei super caro, gente, mas eu paguei sem pensar, porque já que esse poderia ser indicado, eu falei pro bem maior, até porque tem a dengue e a zika, que pode ser muito grave na formação do neném, pode causar microcefalia e vários outros problemas. Então
para a segurança do bebê. Eu acho que é muito importante a mãe não pegar essas doenças. Mas eu quero que vocês me deem dicas de repelente, se vocês usaram esse, o que vocês acharam e tudo mais, pra eu saber se eu uso ou não uso. Eu vou usar, tá? Ainda mais que onde eu moro eu não tô saindo de casa nem nada, é raro eu sair, mas eu tenho uma árvore bem próximo da minha casa, então assim, acaba tendo uns insetinhos e enfim, é bom ter esse cuidado. Mas eu não tô indicando, eu estou perguntando se vocês conhecem o negócio pra me dar dicas, tá? E é só isso, gente. Muito obrigada por todas as mensagens que eu recebi, muito obrigada por todo mundo que tá no Instagram pra gente conversar. No tempo de Deus, tudo vai dar certo, sério. Conversa com Deus. Deus é o melhor amigo, sabe? Não fica se frustrando falando com a amiga pra ela falar as coisas que você vai ficar chateada, que dizer, ih, que nem aconteceu comigo. Tomou 12 anos a pílula, ih, você não vai conseguir engravidar não, hein? Pra evitar esses estresses, conversa com Deus, entendeu? Deus, ele vai te compreender, ele vai te entender, ele já sabe de todas as coisas, ele já conhece seu coração, ele já conhece seus pensamentos, ele já conhece o seu corpo, ele já sabe da sua história muito antes de você. Então tenha calma que tudo vai dar certo. Quero mandar um beijo especial também para minha cunhada Dayana. Dayana é muito mais que cunhada, é uma irmã, sério. Pra quem mais? Ah, gente, pra todo mundo. Isabel, que áudio maravilhoso que você mandou, meu Deus do céu, gente. Vocês estão me mandando coisa chorando, gente, não faz isso, entendeu? Entendeu? Inclusive um sintoma que eu tô tendo agora, gente, eu tenho muita vontade de chorar, mas eu não tenho motivo, então eu não choro, é uma coisa louca. Enfim, chega de conversa. Deixa aqui nos comentários se você já engravidou, se não engravidou, se você tá tentando, quais foram os seus sintomas, tudo mais. Conversa comigo, porque como eu sempre falo aqui, o YouTube é a minha maior rede de comunicação com o mundo. É onde tem minhas amigas, onde tem meus inimigos. Por falar nisso, gente, eu não fiz caixa postal, eu tô prometendo faz mal tempão. Por que eu não fiz caixa postal, gente? Porque eu também joguei me mandar uma bomba. Sério, gente, quem já sofreu perseguição na vida sabe do que eu tô falando. Então, assim, eu vou fazer a bendita da caixa postal, mas eu preciso de uma pessoa com escudo pra abrir pra mim a caixa postal. Então, quando eu conseguir alguém que queira assumir essa função, aí eu vou abrir bendita da caixa postal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tudo de bom pra vocês. Tô adorando compartilhar esse momento com vocês, tô adorando os comentários, tô adorando tudo, tô feliz com tudo. Tá tudo lindo, maravilhoso. Sério, gente, que momento mágico, é incrível. Eu escolhi ter filho no fim do mundo para o mundo recomeçar pra mim, sério. Que loucura. Deus é inacreditável. Beijo, tchau. Gente, só mais uma coisa, eu juro que eu vou parar de falar. Logo eu vou começar a postar os meus primeiros treinos, meus alongamentos, minhas pequenas caminhadas, que tá difícil por causa do coronavírus, mas eu comecei a postar os meus treinos grávida, porque já falei nesse vídeo, enfim, minha coluna, eu preciso muito cuidar da minha coluna, eu não posso travar. É óbvio que o corpo vai se movimentar, é óbvio que eu vou ganhar peso. Então assim, eu preciso cuidar da minha coluna para quando meu filho chegar, eu tá bem, eu tá forte para cuidar dele. Então assim, eu não posso parar de fazer exercício. Então eu vou continuar postando os exercícios, mas vai ser um desafio diferente, né? Não vai ser desafio de agachamento, de prancha, de flexão, de abdominal. Vai ser o desafio de se manter saudável, de se manter bem, de se manter fortalecida. Então vai continuar tendo vídeos de treinos aqui, tá? Agora sério, parei de falar. Beijo, tchau!